Oi, bom dia. Nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre família. Aliás, esse assunto é empolgante porque tem a ver com todo mundo e tem a ver com nossa vida, né? Quanto mais a gente compreende o quanto a família marca a existência da gente, mais a gente vai vendo a necessidade não só de rever a família que tínhamos, mas também rever a família que temos. Entende? A que tínhamos, ela nos influencia, ela nos marca toda a existência. Eu posso até fazer tratamentos, eu posso até mudar, tomar algumas decisões na minha vida para mudanças especiais, mas aquilo que minha família foi no passado, ela ainda vai existir, ela ainda vai estar marcando a minha existência. E eu tenho que compreender isso, e aquilo que me for favorável, eu vou manter. Aquilo que não é favorável, eu vou deixar de lado. Mas ela vai continuar existindo. Mas eu preciso conhecer como é que era. E também, hoje, eu tenho que ver como é a minha família, para que eu possa não só, digamos que marcar minha vida presente, não só as pessoas que hoje fazem parte da minha vida, como filhos, esposa e etc., mas também as pessoas que vivem diretamente ligadas a mim e a minha família. Entende? Então família é algo espetacular, né? Já tratamos que ela é muito mal instruída pela sociedade. A sociedade tem faz uma pressão muito grande sobre a família, né, para atender algumas necessidades de quem também determina o que é que a sociedade deve querer. Né? Já vimos que o poder econômico faz isso de maneira muito poderosa e invisível, o que é pior, não é? Invisível. Às vezes você não consegue perceber, mas está lá, em todas as decisões que a sociedade faz. Não é? E essa invisível é mais perigosa, porque você, né, está lutando contra um inimigo que você nem percebe, nem conhece, nem sabe direito como é que ele está agindo. Né? Mas está lá, sem dúvida nenhuma. Né? Muito bem. Tem algumas marcas, algumas coisas que eu queria chamar a atenção hoje, né, para a questão da família. Já que falamos na última oportunidade, nós falamos sobre família é muito mais do que DNA. Né? Vimos isso. E dentro do nosso e-book, esta preocupação de a família ser mais do que DNA está dentro de uma série de frases que tem a ver com força e união. Então, essas duas palavras, né, a gente vai se prender um pouquinho, porque elas representam muito bem, o que é família. Tá bom? Então, o que eu anotei ali, para que a gente pudesse relembrar e pudéssemos refletir juntos, né, é o seguinte: pesquisadores afirmam que são duas palavras primárias para a família. São palavras essenciais para explicar o que seja família: força e união. Tá bom? Delas podemos deduzir todas as demais informações sobre família. Dessas duas palavras, né, tudo mais que possa marcar uma família, nós podemos vislumbrar, porque dessas duas palavras, das duas realidades dessas palavras, né, tem todas as outras marcas da família no mundo e na vida de cada pessoa. Tá bom? O que é família? Isso aí podemos deduzir dessas duas palavras. O que é família e como se forma uma família. Então, força e união diz exatamente, né, a esse respeito. A outra é: para que serve a família e como ela se concretiza na vida das pessoas. Força e união explica exatamente sobre isso. Outro aspecto que também determina, né, para a existência da família, é que força e união explica como ela, a família, atua, não é, e os subsídios que oferece aos seus participantes. Força e união. Também as esferas onde atua e a diferença que faz em todo mundo, em cada pessoa.
e os resultados buscados ou não com essa sua influência. Certo? Então, veja que essas duas palavras, elas vão dar fundamento para todas as outras palavras que você queira indicar como sendo ideal para clarear, para fazer entendido o que seja uma família. Tá bom? Força é a primeira palavra que resume o ser família na sociedade. Força. Então veja algumas marcas que essa palavra produz, não é? Reflete a respeito de família. Considerando que família para a sociedade, né? O que é família para a sociedade e o que realmente é realidade, né? Nessa questão de força, então tem a ver com as relações hereditárias, né? No caso a questão da família, mas principalmente as relações emocionais e sentimentais, que inclui sangue, dependências, preferências ou nada disso. Então família pode ser entendida como sendo alguns desses aspectos, mas na verdade necessariamente não. Existe família, não é, ali sem a questão sanguínea. Existe família sem a questão das dependências, né, dos indivíduos entre si. Existe família sem que haja preferências, né? Não há escolhas, você termina, né? Então, sem preferências, a família também pode existir. Tá bom? Então veja, no sentido de família, força tem a ver com o seguinte: nascimento, criação, educação, exemplo e aprendizados práticos. Então, força tem esses sentidos na questão da família. Também tem sentido nisso aqui também, olha, convivências sadias com emoções e sentimentos cotidianos. E isso tem a ver com a força que a família produz nas pessoas, nos seus participantes. Também o preparo e o treino relacional com a vida, as pessoas e a sociedade. Isso é força que a família produz nas pessoas. Entende? Então é quando você prepara as pessoas e treina essas pessoas, né, da família para a vida, né, para o relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com a sociedade. Família também, na questão de força, tem a ver com incentivo, encorajamento, reforço positivo e múltiplas opções. A família, ela inspira você a levar os indivíduos a, diante das dificuldades, conseguir ver novas opções para o que está acontecendo. Não está funcionando daquele jeito, então existem outras opções. E isso, na questão de força, é o papel que a família exerce sobre os indivíduos, né, que fazem parte dela. Quanto maior a força que ela exerce com isto, mais os indivíduos são criativos para encontrar opções diante das dificuldades. Sobre a questão de força também, família é um ambiente terapêutico apropriado para conquistas e derrotas, para decepções, entusiasmos, dúvidas e certezas. Então, a força que a família promove, né, nos relacionamentos familiares, prepara as pessoas para todas essas situações, né, no seu cotidiano, na sua vida, nas suas relações com os indivíduos mesmo, eu mesmo me relacionando comigo, eu me relacionando com a família, eu me relacionando com a sociedade, né? Então a família, na questão de forças, né, força e união, que a gente está conversando, então, na questão de força, a família produz isso, né, na vida dos seus participantes. Sobre a questão da união, né, é a segunda palavra, dentro dessas duas que estão sendo trabalhadas, é a segunda palavra que resume o ser família na sociedade. Na verdade, esta deve ser a primeira, dizem os pesquisadores. Na verdade, primeiro vem união e depois força, né?
esta cria condições para a segunda, espontaneamente. Então, quando a família produz união, espontaneamente ela produz força na vida das pessoas que participam dela. Esta, no caso da união, obriga a família a ser e atuar com a segunda, não é? Obriga. Então, o obrigar aí não é questão de guerra, né? Não é uma questão belicosa, não. É a ideia de que quando você está produzindo esta união na família, ela termina não lhe dando outra opção a não ser produzir a força, que nós já vimos, né? na vida, no desenvolvimento das pessoas que fazem parte daquela família. Então, se ela obriga, né, então ela faz aqui, tem alguns aspectos que eu queria chamar a atenção. Sem a união, a força será vaga, sem sentido e indiferente. O que o pesquisador quer mostrar é o seguinte: se uma família não tem a união, ela pode até produzir força, naqueles aspectos que nós já vimos. Ela pode até produzir força, mas vai ser uma produção indiferente, não entendeu? Não há assim um vínculo. Eu vou produzir força nas pessoas que fazem parte da família, mas eu não vou estar muito preocupado se aquilo vai ou não surtir efeito na vida dela. Então é algo frio, né? É algo sem significado. Ele coloca como sendo algo muito vago, né, nas relações familiares. No sentido família, união, né, união e força. Então, união tem a ver com ninho, né, aquele ambiente para o nascer do ser, né? Então, o ninho, o aconchego é outro sentido, né? O lugar saudável, a convivência, o porto seguro. Isto tem a ver com a união, né, dessas duas palavras, união e força. Então a união produz esse sentido. Também eles afirmam que é como um lugar de perdão, tolerância, sonhos, ajuda, esperança e confiança. Entende? É o que união traduz em relação à família. Também eles colocam que união tem a ver com ambiente de críticas e apoios ao extremo. Crítica forte, mas apoio forte, não é? Visando o bem coletivo. Tem muito disso. E às vezes a gente critica muito isso dentro da família, né? A questão da crítica exagerada. Mas na verdade tem a crítica exagerada e tem o apoio exagerado. Tudo visando o bem coletivo. Também é um ambiente propício para ódios e amores ao extremo. Muito ódio. Às vezes ódio maior com alguém da família do que com alguém lá fora, né? Mas também amores muito maior com pessoas da família do que lá fora. Então também a união produz essa maneira de convivência familiar. Então o ódio e amores ao extremo visando a harmonização, é o que eles afirmam. Também de intolerâncias, mas também de concordâncias ao extremo, visando o desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas naquilo. Certo? Então, mesmo o negativo e o positivo acontece de maneira extrema, porque todos buscam o bem de todos. Isso é resultado dessa união, não é, que existe, não é, que normalmente existe na família. Tá bom? Aí coloca também que contar um com o outro tem a ver com essa união dentro e fora da convivência parental. Então, eu sei que eu posso contar com alguém da minha família, né, numa dificuldade dentro ou fora da família. Ok? Ilustração da abelha. Eles colocam que tudo tem a ver também com essa ilustração. É aquela ilustração que diz assim: mexeu com uma, mexeu com todas.
Então isso tem a ver com a união que marca, né, que determina, né, a família. Mesmo quando isto não se concretiza realmente. Então muitas vezes essa mexeu com todas pode até não acontecer, né? Mas todo mundo imagina que isso vai acontecer. Todo mundo dentro da família e todo mundo fora da família. Então isso é uma ilustração do que seja essa união, né, que vai direcionar a força que a família produz para com os seus participantes. Força e união é a marca da família, não tem para onde correr, certo? Essa é uma marca que existe, né, dentro da família e que todo mundo espera dentro da família. Uma família mais do que em outras, mas todas têm. Não tem como deixar de ter. Entendeu? Todas têm. Só que umas mais do que outras. Umas ficam mais notáveis, né, nisso do que em outras. Mas todas têm. E numa circunstância ou outra. Então, pode haver circunstâncias onde essas duas marcas, união e força, podem não ser visíveis, percebíveis, né, no seio da família. Mas, normalmente, isso acontece. E, num período ou outro. Existem períodos que as famílias estão mais, né, com mais união e força do que em outros períodos. Então, a pesquisa mostra que essas duas palavras, elas têm tudo a ver com o que é família e com o que tem sido as famílias. Às vezes somos tentados a olhar só os momentos difíceis, né? Não somos muito alimentados a perceber que esses dois aspectos estão presentes em todas as famílias. E aí a gente perde e termina a gente com isso alimentando, não é, que naquela família não existe esse comportamento. Quando na verdade, se a gente observar direito de maneira adequada, correta, a gente vai encontrar isso sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Entendeu? Até em famílias onde mãe ou pai tem problemas psíquicos sérios, né? Onde mesmo assim ainda vai haver esse tipo de reação nessas duas palavras. União e também em relação à força que a família produz em seus participantes. Tá bom? Então, a nossa reflexão, a nossa chamada para esse momento, para que a gente possa ter uma ideia correta sobre nossa família, né, sobre a sua família, sobre a minha família. Então, era isso que eu queria chamar a atenção nessa oportunidade. Tá bom? Estamos nos aprofundando ao máximo para entender, compreender sobre família e saber como ajudar a família. Como é que você, pode ajudar a sua família e isso estará ajudando você. Como é que eu, como profissional, alguém que está interessado também ou se preparando para ajudar mais ainda as famílias, como é que eu posso fazer isso? Entende? Então é isso que nós estamos buscando, né, nesses encontros. Hoje à tarde, muito provavelmente, nós vamos ter o nosso encontro com a Cristina. Ela vai estar nos falando sobre harmonia conjugal. E você está convidado. Aí, a partir das 3 horas, né, a gente deve estar tendo esse encontro e a gente vai poder aproveitar o máximo do tema que ela vai trazer hoje para a gente conversar. Tá bom? Dito isso, aí na descrição desse vídeo, né, dessa live, você tem outras informações que podem auxiliar, porque eu não estou aqui anotado com todas as informações para esse momento, mas aí na descrição você pode ter uma ideia muito boa sobre isso, tá bom? Deixa eu encerrar aqui com uma música, né, para ficar bonitinho como sempre, e a gente poder aproveitar, né, tudo isso. A minha oração é que Deus continue lhe abençoando, abençoando sua família, sua casa, e que você continue sendo um instrumento dele para abençoar pessoas, não é? Abençoar todos aqueles que convivem com você, tá bom? É que eu não estou conseguindo colocar a música aqui. Vamos ver. Muito bem.
Pronto, consegui. Ok, então um abraço, que Deus continue abençoando você, tá bom?